a autenticidade, a garantia da qualidade do dado, ela é a moeda da IA. É ela que garante o peso do que você vai ter ali na IA. Então, esses modelos que usam e que precisam de muitos dados hoje, nenhum modelo hoje de IA trabalha com poucos dados, você precisa de muita informação. E essas informações elas vão sendo carregadas ao longo do tempo, e o pior é que agora o mundo está chegando num ponto em que está faltando dados para você, novos. E aí a própria IA começa a gerar dados para treinar a própria IA. Então você vai fazendo xerox do xerox, e qual é a garantia que você tem de autenticidade daquele dado que está ali? Eu acho que esse é um dos pontos principais. É como que você garante que aquele dado realmente é o dado original e que alimentou a IA de uma forma correta. Então, a gente fala muito do dado como um produto, como um valor, e é exatamente isso. Então, a gente vai ter ali na frente como garantir que aquele dado que está sendo entregue para a IA é um dado que foi... recebeu lá o selo de qualidade de que aquele dado é real. Isso a gente fala dos nossos, mas tem das empresas. Né? Tem muitas empresas com os dados na internet. Como é que você garante que aquele dado é realmente daquela empresa? Né? Então, a gente tem muita discussão nisso tudo ainda para garantir que aquele dado seja autêntico e possa ser utilizado. Legal. E, Eduardo, na sua visão executiva, como que um executivo hoje garante que o que está chegando para ele de informação tem todo esse nível de pergunta ou de autenticidade? Existiria um framework de perguntas e respostas para um executivo garantir isso? É difícil garantir, né? Você tem que se cercar de todas as formas de mecanismos para garantir que você tenha essa qualidade. Então, hoje, IA é uma coisa muito abrangente, muito genérica. Você tem IAs abertas. Essas abertas que qualquer um tem acesso, muito complicado você garantir a qualidade do dado que está lá. Você tem as IAs dentro das empresas, onde você vai eventualmente fechar e vai ter lá uma inteligência artificial aplicada em uma determinada aplicação com dados próprios. Aí sim, você consegue ter um controle muito maior, tá sobre a sua cerca ali. Você consegue, no teu domínio, através de ferramentas, criar esses mecanismos para garantir a qualidade. Você pode ter aí aplicações de IA que se conectam com o mundo de fora e com o mundo interno, e aí sim, você vai ter mais dificuldade. Então, assim, o framework para você garantir os seus dados dentro da sua organização, ele é muito mais fácil. Quando você fala de sair para fora e gerenciar o que todo mundo consegue acessar e entrar com dados, aí é uma coisa mais complicada. E ainda fazendo um paralelo ao que você está falando, as próprias empresas elas estão descobrindo dados que estão lá, mas que antes eram intocados. Então, quando a gente fala de dado que está em sistema, dados que são, digamos, estruturados, isso sempre foi utilizado, só que agora a gente está começando a dar um pouco de luz para os dados que até então não eram vistos. Por exemplo, dados que vêm de sensores, de IoT, dados que vêm de redes sociais, dados que são da empresa, mas que até então não eram considerados. E aí você tem uma avalanche maior ainda de dados para poder utilizar. Então, mesmo dentro das empresas, você garantir isso é um belo desafio. Você está falando Dark Data? Dark Data, exatamente. São aqueles dados, embora o termo fale de dark, né? Mas é aquele dado que está escondido dentro da empresa e que ele pode ser muito útil na hora de eu tomar uma decisão. O que a minha rede social está falando do meu produto? O que minha rede social está falando do meu atendimento? E às vezes não é um sistema que vai me dizer isso. Ao mesmo tempo que você trouxe que já produz dado, né, a partir de uma escassez de dado, existe também um dado esquecido e não tratado e não visualizado ainda, que pode gerar muito valor dentro da autenticidade de dados. Eu acho que vale explorar aqui o porquê esse dado está ali escondido, por que ele não está sendo utilizado. A gente já entra agora em questões de infraestrutura, como você armazena seus dados, se você usa um data lake, um data warehouse, como que essas informações todas chegam e como que você consegue ter a garantia que todos esses dados que vêm das mais inúmeras fontes, eles estão sendo catalogados, eles estão registrados, você pode confiar naquele dado. Então, assim, a gente já entra numa parte mais de infraestrutura. Mas, como o César falou, tem muito dado dentro das empresas que estão lá, esquecidos,
E não é porque a empresa não quer utilizar, é porque não sabe onde está ou não tem como gerenciar. E hoje existem formas. Exato. Sim. Desvendados.